Ok, vamos dar início à nossa segunda videoaula do curso de Eletroquímica, continuando com o capítulo 1 de soluções eletrolíticas. Nesta videoaula nós vamos ver mais sobre teorias a respeito dos eletrólitos fortes. Como nós vimos no vídeo passado, existia críticas à teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius com respeito exatamente ao comportamento dos eletrólitos fortes, já que a teoria desprezava as interações iônicas nessas soluções. Porém, isso levava a uma falta de concordância entre os resultados experimentais. Por isso, faz-se necessário fazer um estudo dos eletrólitos fortes que leve realmente em consideração as interações elétricas, entre os íons na solução. Para isso, nós vamos ver os conceitos relacionados ao coeficiente de Bejerrum, a força iônica. Também vamos estudar um pouco da termodinâmica das soluções eletrolíticas através do conceito de atividade iônica média, como esse parâmetro é determinado experimentalmente, e finalmente a teoria moderna sobre os eletrólitos fortes, conhecido como teoria de Debye-Huckel. O coeficiente de Bejerrum, ele é um coeficiente que mede o afastamento do comportamento da solução eletrolítica em relação a uma solução eletrolítica, digamos, ideal. O que seria essa solução eletrolítica ideal? Seria aquela que todos os íons estariam completamente afastados uns dos outros, que não teria interação entre eles. Então, simplesmente, a propriedade coligativa, no caso aqui a propriedade osmótica, seria a propriedade da solução ideal vezes o número de íons. Certo? Então, essa solução que apresentasse esse valor aqui de propriedade osmótica seria uma solução eletrolítica ideal. Então, comparando o valor real da pressão osmótica ou da propriedade coligativa, ponto de fusão, por exemplo, em relação a esse valor da solução ideal, eu teria esse coeficiente de Bejerrum. Se nós olharmos que essa razão aqui é exatamente o fator de Van 't Hoff, o fator, ou o coeficiente de Bejerrum, seria o fator de Van 't Hoff dividido pelo número de íons do eletrólito. Então, se o eletrólito fosse, por exemplo, o cloreto de sódio, que tem um íon sódio e um cloreto na sua fórmula, esse número aqui seria 2, certo? Ok, aqui só para relembrar, a equação de Van 't Hoff que dá a definição da solução ideal, que seria aquela que seguisse essa equação. Então, o estado iônico ideal é aquele em que o valor de G fosse igual a 1, ou seja, a pressão ou alguma propriedade coligativa da solução seria exatamente igual à propriedade da solução ideal vezes o número de íons, certo? Para o parâmetro não começar a partir de 1, adotou-se que ele começaria de 0, ou seja, em vez de começar o valor de G igual a 1, começou de 1 menos G, que é mais fácil você analisar um valor começando do 0. Apenas uma questão de convenção. O afastamento do estado iônico ideal acontece quando exatamente se afasta de 1. Então, à medida que 1 menos G vai se afastando do valor 0, ou seja, que G vai ficando menor que 1, o comportamento da solução eletrolítica vai se afastando daquele estado ideal. Isso quer dizer que, na verdade, esse parâmetro, 1 menos G, ele está indiretamente medindo as interações iônicas. Por quê? No estado iônico ideal, os íons estão completamente afastados, ou estão suficientemente afastados que não existe interação elétrica entre eles. À medida que essa concentração vai aumentando, os íons vão se aproximando, as interações iônicas vão aumentando, e aí elas vão se afastando daquele estado
iônico ideal. Nesse gráfico, a gente observa uma relação entre a concentração e o coeficiente de Bejerun aqui dado por U menos G. Observa-se claramente que à medida que a carga dos íons, né, ou o número de íons também no eletrólito vai aumentando, vai ocorrendo o maior valor desse coeficiente Bejerun, ou seja, ele está, na verdade, como eu já falei, avaliando as interações iônicas. Então, no eletrólito 1:1, que tem íon potássio mais e um cloreto menos, você tem aqui um valor de afastamento, né, de coeficiente, nessa ordem aqui da faixa de 0,1. Quando eu já vou para esse nitrato de lantânio, que já tem carga 3+, e 3 íons de nitrato, aqui a interação iônica é maior, né? As cargas são maiores, e aí eu já tenho um afastamento maior, valores maiores de U menos G. Quando eu vou para eletrólito 2:2, aqui no caso do sulfato de magnésio, aí o desvio em relação ao comportamento iônico ideal já é maior ainda, que é medido então por esse parâmetro menos G. Então, o que é importante nós salientarmos aqui é que quanto maiores as interações iônicas, maior será o desvio em relação à solução eletrolítica ideal. Ou seja, esse parâmetro aqui, U menos G, na verdade, ele é uma avaliação, uma medida indireta das interações eletrostáticas, né, das interações iônicas na solução eletrolítica. Outro parâmetro também que é usado para avaliar essa interação iônica é chamado de força iônica, que é definido como meio da somatória do produto entre a concentração do íon e o quadrado da sua carga. Como nós sabemos, a concentração do íon é o valor estequiométrico ou o número desse íon que tem na fórmula do composto vezes a concentração do eletrólito. Vamos ver alguns exemplos para calcular a força iônica. No caso, por exemplo, eletrólito 1:1, o cloreto de potássio. Então, para cada mol de cloreto de potássio, vai ter um mol de potássio e um mol de cloreto. Se nós formos colocar aqui na nossa equação, eu teria M, né, de potássio, a carga do potássio é 1 elevado ao quadrado, e M de cloreto, sendo que também a carga é 1. Aqui não interessa botar o valor negativo, porque nós sabemos que qualquer número negativo elevado ao quadrado dá sempre positivo. Então, a gente geralmente despreza colocar o sinal no caso do íon negativo. Fazendo aqui essa álgebra simples, nós observamos que isso dá 2m/2, que dá m, ou seja, para o eletrólito 1:1, a força iônica é numericamente igual à própria concentração molar do eletrólito. No caso aqui do cloreto de bário, eletrólito 1:2, o que a gente observa? Para cada mol de cloreto de bário, nós temos um mol do íon bário 2 e 2 mol de cloreto. Então, aqui na concentração de cloreto vai ser 2m, certo? A carga do cloreto é 1, a carga do bário aqui é 2. Fazendo aqui a álgebra, a continha, vai dar 6m, ou seja, 3m. Então, vejam que quando aumentou a carga dos íons, também aumenta aqui o valor da força iônica. Quando nós vamos para o eletrólito de sulfato de magnésio, também, para um mol de sulfato de magnésio, tem um mol de magnésio 2 e mol de sulfato. Aqui o que vai, na verdade, aumentar é a carga, né, que do magnésio sulfato é 2. E nós vamos obter, então, um valor de força iônica 4 vezes a concentração molar do eletrólito. Aqui, para um eletrólito aqui bem carregado, né, o sulfato de lantânio, para um mol desse eletrólito, nós teremos 2 de lantânio, 3, né, 3 mais, e 3 íons de sulfato, ou seja, então teriam 3 mols aqui. Substituindo, né, as concentrações tanto do lantânio e aqui a carga do lantânio, a concentração do sulfato, que é 3, e a carga do sulfato, que é 2, nós obtemos, então, um valor de 15m, ou seja,
a força iônica aqui é bastante elevada, porque nós temos bastante íons e íons com carga elevada, mais 3 e menos 2. Então veja que essa força iônica, na verdade, ela reflete o aumento das interações iônicas devido ao aumento da carga dos íons. Vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tivesse uma solução que tivesse 2 eletrólitos, cloreto de potássio 0,1 molar e sulfato de potássio 0,2 molar. Como é que eu faria o cálculo? Eu teria que somar todos os íons, né, a concentração deles e a carga ao quadrado. No caso aqui do cloreto de potássio, como ele é eletrólito 1:1, então 0,1 molar de cloreto de potássio tem 0,1 de íons de potássio e 0,1 de íons de cloreto. Se eu colocasse aqui, né, substituindo aqui nessa soma da concentração de potássio e carga de potássio, teria 0,1, a carga é 1. O cloreto também, a concentração é 0,1, a carga é 1 ao quadrado. Para o sulfato de potássio, como é um eletrólito 2:1, para 0,2 molar de sulfato de potássio, eu teria 0,4 de potássio e 0,2 de sulfato. Substituído aqui na concentração do potássio que veio do sulfato de potássio 0,4, a carga é 1, a molaridade aqui do sulfato é 0,2, a carga do sulfato é 2, né? Colocando aqui ao quadrado, fazendo essa conta, nós vamos observar que a força iônica dá um valor de 0,7. Tá? Então, é assim que você calcula a força iônica, tanto para uma solução que só tem um eletrólito, ou tiver vários eletrólitos, você vai colocando exatamente, somando as concentrações vezes a carga ao quadrado de cada um dos íons da solução. Bom, agora um pouco da termodinâmica de soluções eletrolíticas. Nós sabemos, né, da termodinâmica que existe uma relação entre o potencial químico e a atividade. O que é, na verdade, relembrando o potencial químico? O potencial químico, ele é, para uma substância pura, a relação entre a energia livre e o número de mols. Então, é a energia livre molar. Para uma solução, isso seria a derivada parcial da energia livre em relação ao número de mols, e você teria, na verdade, o que a gente chama de uma propriedade parcial molar. De qualquer maneira, existe essa relação entre o potencial químico e a atividade. Se a solução for diluída, essa atividade pode ser substituída, no caso aqui, pela concentração molar. Se a solução for concentrada, na verdade, nós não podemos fazer essa substituição e existirá, então, uma relação entre a atividade e a molaridade que é dado pelo coeficiente de atividade. Seria uma espécie aqui de fator de correção para transformar a concentração molar em atividade. E essa atividade, pessoal, só para relembrar, é aquele conceito de que você não está apenas levando em conta o número de partículas da solução, mas também a interação entre essas partículas, certo? Aqui, esse limite está mostrando apenas que quando a concentração tende a 0, o coeficiente tende a 1, ou seja, a atividade tende a ser igual à molaridade. Tá? Então, no limite da diluição infinita, né, a concentração tendendo a 0, a gente pode considerar esse coeficiente igual a 1 e atividade igual a molaridade. Para soluções mais concentradas, isso não pode ser feito. Agora, vamos analisar o caso de um eletrólito. Quando nós temos um eletrólito que tem um número Ni+ de íons positivos e Ni- de íons negativos, sendo que aqui seria o cátio com uma carga Z+, e o ânion com uma carga Z-, eu teria um potencial para o cátio, dado por essa expressão, onde teria o potencial padrão do cátio e a atividade do cátio, e um potencial para o ânion, com potencial do ânion e atividade do ânion. O potencial químico, então, poderia ser dado pela soma
dos potenciais químicos do cátio e do ânion. Cada um, claro, multiplicado pelo seu número de íons, certo? Então, isso seria um procedimento, digamos, teoricamente aceitável. Se eu somar o potencial do cátio, eu tenho apenas na solução cátios e ânions. Se eu somar esse potencial desses dois íons, eu teria o potencial do eletrólito, certo? Se eu substituir aqui essas expressões do potencial do cátio e do ânion, eu teria essa expressão, onde aqui teria a atividade do cátio e do ânion. Agora, qual é o problema de natureza prática de nós usarmos essa equação? O problema é o seguinte: não existe solução que tenha apenas um tipo de íon, positivo ou só íon negativo. Por exemplo, não tem uma solução só de íon potássio, ou uma solução só de íon cloreto. Sempre você tem a solução que tem os íons positivos e negativos. Ou seja, apesar de você, teoricamente, poder postular a existência de uma atividade do cátio e do ânion, elas não podem ser medidas. Você não pode ter uma determinação experimental de uma atividade só do cátio e do ânion. Bom, para superar esse problema prático, de você não poder fazer essa medida individual, foi que se definiu uma espécie de propriedade média, ou seja, um potencial químico iônico médio. E aí, evidentemente, se definiu também uma atividade iônica média. Então, o potencial do eletrólito, em vez de ser dado por essa equação aqui, ele seria dado pelo produto do número de íons totais, vezes um potencial iônico médio, onde esse potencial iônico médio seria dado por um potencial iônico médio padrão, RT log neperiano da atividade iônica média. Essa propriedade, atividade iônica média, sim, essa você poderia determinar, porque ela seria medida enquanto você tivesse os íons positivos e negativos na solução. Portanto, em vez de usar o potencial químico do eletrólito através da atividade do eletrólito, que seria, na verdade, a soma de atividade de cátio e ânion, é usado, então, um potencial químico que leva em conta uma atividade iônica média, como se fosse uma atividade que já levasse em consideração a concentração dos íons e a sua interação na solução, certo? É possível ver, se você comparar esta equação com as outras que foram anteriormente mostradas, e comparar com essa equação aqui, por exemplo, a atividade do eletrólito, na verdade, vai ser a atividade iônica média elevada a Ni, onde esse Ni é o número de íons que existe na fórmula do eletrólito. Só para dar um exemplo, se fosse NaCl, o cloreto de sódio, teria um íon de sódio, um de cloreto, esse Ni seria igual a 2, certo? Se a gente passar a equação para cá, para tirar em evidência o valor da atividade iônica média, ela seria igual à atividade elevada a 1 sobre Ni. Se nós também compararmos essa equação com outras equações, por exemplo, que o potencial químico é o potencial químico do cátio mais do ânion, a gente também vai chegar à dedução dessa equação que aparece no livro, onde a gente tem a seguinte interpretação: a atividade iônica média, ela passa a ser uma média geométrica da atividade do cátio e do ânion. Essa equação que nós estamos vendo aqui é a equação de uma média geométrica, onde aqui nós temos os valores, a mais e a menos, que estão sendo ponderados, e aqui seriam os pesos de ponderação, que é exatamente o número de íons positivos, o número de íons negativos, e o Ni, que é o número de íons totais, certo? Então, a atividade iônica média, a sua interpretação é que, na verdade, ela é uma média geométrica da atividade de cátio e de ânion. Como nós também podemos expressar a atividade iônica média como o produto do coeficiente de atividade iônico médio e a molaridade iônica média,
também a gente vai ter a mesma interpretação para esses outros parâmetros. Tanto o coeficiente de atividade iônico médio como o da molaridade são também médias geométricas dos coeficientes, no caso aqui do cátion e do ânion, e das molaridades do cátion e do ânion. No caso da molaridade iônica média, nós sabemos que existe uma relação entre a concentração do íon e a concentração do eletrólito, né? Basta ver qual é a equação de dissociação do íon. Então, por exemplo, a concentração de um cátion seria o número de cátions vezes a concentração do eletrólito. E do ânion a mesma coisa. Substituindo nesta equação, aqui nós encontramos essa outra que permite calcular facilmente a molaridade iônica média, sabendo qual é a molaridade real, né, do eletrólito e o número de íons da fórmula do composto. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro a utilização dessa equação da molaridade iônica média. Vamos calcular a molaridade iônica média para o sulfato de sódio, cuja concentração é 0,5 molal. Então, a concentração molal é 0,5, então aqui o M é 0,5. O número de íons de sódio é 2, está aqui na fórmula do composto, 2, então I mais é igual a 2, elevado a 2, né, elevado ao quadrado. E o número de íons sulfato é 1, elevado a 1. O número total de íons é 2 mais 1, né? Tem 2 sódios e um sulfato, então aqui é 3. Fazendo então essa conta, a molaridade iônica média dá 0,794. Eu chamo a atenção, pessoal, que esse parâmetro aqui, esse valor, Ni mais, Ni menos, é o número de íons, não é a carga do íon. O livro, quando ele se refere à carga do íon, ele usa a letra Z. Então, Z mais, Z menos seria a carga do íon, mas Ni mais e Ni menos não é a carga do íon, é o número de íons que tem na fórmula, certo? Muito bem. Esses coeficientes de atividade, eles podem ser determinados experimentalmente. Vamos mostrar aqui uma maneira de obter esse coeficiente de atividade através de medidas de propriedades coligativas, que, por exemplo, pode ser o abaixamento do ponto de fusão. Certo? Bom, primeiramente, a gente parte da definição do coeficiente de Bégeroux, naquela forma de 1 menos G, onde o coeficiente é a razão entre a variação da propriedade coligativa, no caso aqui o abaixamento do ponto de fusão, e qual seria o abaixamento de fusão do ponto de fusão se a solução fosse uma solução eletrolítica ideal, né, que aqui é o número de íons do composto e o valor do abaixamento para a solução ideal. Colocando aqui a expressão, no caso do abaixamento do ponto de fusão, né, constante crioscópica vezes a molaridade, se nós colocarmos agora isso em forma de 1 menos G, vamos chamar isso agora, esse 1 menos G de J, só para facilitar as nossas expressões algébricas, certo? Eu ficaria com 1 menos, né, essa expressão, que agora vai ser chamado de J, tá? É uma expressão do coeficiente de Bégeroux, certo? Que, como nós já vimos, ele também mede o desvio em relação a uma solução eletrolítica ideal. Ok. Bom, partindo então, se nós partindo dessa equação e tirando o valor do ΔT aqui, né, em função de J, e fazendo a derivação dessa expressão, certo? Nós vamos encontrar facilmente essa expressão aqui. Aqui tem uma derivada da soma, né, que nós já sabemos fazer, é bastante simples. E vamos usar uma expressão que foi deduzida no nosso livro, a equação 16.54. Eu não vou fazer essa demonstração porque ela exige todo um outro trabalho e tal. E aí vocês podem, quem tiver interesse, pode olhar no livro qual é a dedução dessa equação, que ela associa o coeficiente de atividade iônico com a variação de temperatura e a concentração. Bom, o que é importante aqui, a partir dessa derivada de ΔT, eu posso substituir essa expressão aqui no valor de diferencial de ΔT. Então, substituindo, facilmente a gente chega, né, fazendo aqui uma álgebra simples, vai cortar alguns termos, a essa expressão, que é a expressão
que permite que eu calcule o coeficiente de atividade iônico médio a partir do valor de J e da concentração, que na verdade o valor de J é obtido pela medida de ponto de fusão, certo? Então eu posso calcular o coeficiente através de medida experimental, que seria, no caso, o abaixamento do ponto de fusão. Como seria isso na prática? Vamos ver. Então, nós precisamos, né, depois a gente vai ter que integrar essa equação, mas vamos ver como na prática a gente trabalharia. Primeiro, nós teríamos que fazer uma espécie de uma tabela com soluções, né, preparar várias soluções de concentrações aqui conhecidas, certo? Depois, para cada solução dessa, eu mediria qual é o abaixamento do ponto de fusão, aí eu teria valores T1, T2, T3, seriam valores experimentais para o abaixamento do ponto de fusão, certo? E, finalmente, eu calcularia o valor de J, já que o valor de J é determinado pelo abaixamento do ponto de fusão e pela concentração. Esses valores aqui dependem do eletrólito, que é o número de íons, e Kf é uma constante que depende do solvente. No caso, se for a água, esse valor é 1,86. Bom, tendo, então, esses valores aqui, basta eu pegar o valor de J, dividir pelo valor de M, eu teria a razão Jm, que seria dado aqui, né, J1 por 001, J2. Ok, então, de posse dessa tabela, eu posso avaliar agora o valor do coeficiente através de um método gráfico. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou integrar essa equação, já que ela está na forma diferencial, eu preciso encontrar o valor de coeficiente, atividade, então eu vou integrar, integrando aqui de 1 a gama mais menos, né, o coeficiente de atividade. Então, a derivada do próprio log neperiano é o log neperiano aqui do coeficiente. Aqui, você vai ficar com uma integral de 0 até o valor de m, que depende de qual é a concentração que você vai querer obter o coeficiente. E a integral de 0j a dj é próprio j, né? Integral de dx é x. Então, integral de dj de 0 a j vai ser j. Bom, então essa integral aqui, eu posso avaliar ela através de um programa de computador, de um método gráfico, onde eu vou plotar os valores de Jm contra m, né? M aqui contra Jm, e aí, plotando esses valores, eu calculo através de programa de computador, isso aí, qualquer o Excel, o Orange, ele faz esse tipo de operação, eu calculo qual é a área obtida. Essa área exatamente é a integral. Lembre-se do cálculo, né, que quando eu tenho uma integração entre limites, uma integração definida, certo? Ela representa a área que está sobre a curva. Então, pronto. Obtendo essa área, né, se eu quiser saber qual é o coeficiente de atividade para a solução 001, evidentemente eu vou integrar até 001. Se eu quiser saber qual é o coeficiente de atividade até a concentração 004, eu integraria só até 004, teria a área até 004, isso me daria o coeficiente para essa concentração. Tá? Então, dessa forma, né, utilizando medida de propriedades coligativas, no caso aqui o abaixamento do ponto de fusão, é possível obter experimentalmente o coeficiente de atividade iônico médio. Através dessas medidas, por exemplo, pode-se obter uma tabela aqui, como é apresentada no livro, que você tem para diversas concentrações, você tem o valor do coeficiente para diversos eletrólitos. A gente observa aqui que esses eletrólitos aqui, logo no começo, eles são eletrólitos 1 para 1. HCl, né? Cloreto de lítio, NaOH. E a gente observa aqui que para concentrações ainda um pouco baixas, esse valor do coeficiente é próximo de 1, certo? À medida que eu vou aumentando a concentração, o coeficiente ele vai diminuindo. Isso significa que está aumentando, né, as interações iônicas, etc. E a solução está se afastando mais daquele comportamento eletrolítico ideal. Até que, se a gente observar, sempre chega a um valor mínimo e depois esse coeficiente de atividade começa a subir, certo? Lógico que para eletrólitos que são mais, a carga dos íons é maior, né? Você tem uma interação maior e mesmo em soluções ainda relativamente diluídas, você já tem um afastamento bem da solução eletrolítica ideal, porque você vê que o coeficiente já está
é bem diferente de 1, certo? Tá? Por exemplo, olha, sulfato de cobre, a 001, o coeficiente é 0,407, porque você tem cobre 2 e sulfato 2, então é uma interação iônica já bastante considerável. Se nós fôssemos ver isso graficamente, por exemplo, aqui, para eletrólitos 1 para 1, acontece aquele padrão que eu falei, né? Você começa, à medida que a concentração aumenta, diminuindo aqui o coeficiente, ele diminui, depois ele passa por o mínimo e começa a aumentar. Quando eletrólitos são 2 para 1, 1 para 2, 1 para 3, né, são eletrólitos mais carregados, esse desvio já é bem maior, mesmo em soluções ainda relativamente diluídas, porque as cargas dos íons são maiores e, lógico, a interação iônica é maior e o coeficiente de atividade reflete essas interações. Depois também passa por esse mínimo e depois volta a subir. Esse perfil de passar por um mínimo e subir significa que em algum momento, devido à alta concentração dos íons de solução, começa a haver uma espécie aí de formação, né, de pares iônicos, né, aproximação muito grande já dos íons, e aí esses íons, por exemplo, positivo e negativo próximos, é como se eles trabalhassem como uma partícula neutra, e começa então você a diminuir essa influência da carga, e você volta a ter um comportamento assim, semelhante, como se fosse o comportamento ideal, certo? Então, essas variações do coeficiente com a concentração, elas refletem muito também esse fato, né? A partir de uma concentração muito alta, você já começa também a ter uma espécie de compensação de forças de repulsão e atração. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Vamos ver então agora a teoria mais moderna sobre eletrólitos fortes, que tenta exatamente corrigir aquele problema da teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius, que era não levar em conta as interações iônicas na solução. Essa é a conhecida teoria de Debye-Hückel. Então, o objetivo da teoria, ela quer obter, né, através de uma equação, né, teórica, o valor do coeficiente de atividade iônico médio. Então, a teoria vai partir de algumas premissas e depois vai tentar obter, através de equações da eletrostática e de outras equações, né, como a equação de Boltzmann, esse coeficiente de atividade iônico médio. É lógico, se o valor obtido for condizente com os valores experimentais, aí a teoria tem sucesso. Qual é o modelo básico da teoria de Debye-Hückel? É o modelo conhecido, modelo da atmosfera iônica. Então, diferentemente do que pensava Arrhenius, os íons estão distribuídos na solução, mas não de uma maneira tão totalmente caótica. Para Debye-Hückel, existe uma certa organização nesta configuração dos íons. Essa configuração seria a seguinte: cada íon positivo, por exemplo, ele estaria mais rodeado a uma certa distância por cargas negativas do que por íons positivos do que por íons negativos, certo? Então é lógico, os íons positivos são, como carga positiva, eles atraem cargas negativas. Os íons negativos atraem cargas positivas. Então, em média, ao redor de um íon positivo, até uma certa distância, você teria uma quantidade de íons positivos e negativos, só que a carga líquida total nessa esfera aqui seria igual à carga do íon central. Então, você teria um íon, que a gente chama de íon central, e ele estaria envolto por uma atmosfera iônica. Tá? Veja, essa atmosfera iônica não é só de carga negativa, tem carga negativa e positiva, só que a carga líquida, somando aqui o que tem dentro desse círculo aqui, na verdade, dessa esfera, as cargas positivas e negativas, a computação geral, a carga líquida geral seria menos 1, que é igual a carga mais 1. Se esse íon fosse um íon de cálcio mais 2, a carga líquida aqui seria menos 2. Se fosse íon de ferro mais 3, a carga líquida aqui seria menos 3. Correto? Então, esse é o modelo da teoria. Então, existe uma certa organização
distribuição dos íons, que cada íon teria uma espécie dessa atmosfera iônica. Veja, pessoal, isso não é uma coisa estática. Isso é como se eu tirasse assim, uma foto, em determinado momento de um íon, eu observaria ao redor dele, né, digamos assim, uma carga líquida, né, que fosse igual, mas de sinal oposto à carga do íon central. Então, para nós definirmos bem aí qual é o modelo, né, a gente vai dizer que cada íon na solução, né, tanto positivo como negativo, ocupa o centro de uma atmosfera iônica, cuja atmosfera iônica, né, a carga líquida é igual, mas de sinal oposto ao do íon central. Bom, de posse deste modelo, o que a teoria vai tentar fazer é calcular qual é o trabalho elétrico para carregar essa atmosfera iônica. Porque a energia, né, o trabalho para carregar essa atmosfera iônica vai ser exatamente o valor do potencial elétrico que vai se somar ao potencial químico do íon, e aí eu vou poder associar isso com o coeficiente de atividade iônico médio. Certo? Vamos lá. Bom, então a teoria propõe, né, calcular esse trabalho elétrico para carregar a atmosfera ao redor do íon central. Esse trabalho elétrico, né, o potencial elétrico, é dado por RT log neperiano do coeficiente de atividade. Certo? Então, se eu calcular esse potencial elétrico, eu obtenho uma maneira de calcular também o coeficiente de atividade. Bom, como é então que a teoria se desenvolve? Primeiro, é postulado que existe, né, para o íon, como se ele fosse uma esfera, né, carregada, uma relação entre o seu potencial elétrico e a densidade de carga. Essa relação é tirada da lei da eletrostática, chamada de lei de Poisson, que aqui em coordenadas euclidianas, né, cartesianas, é dado por esse operador, mas em coordenadas esféricas é dado por esse outro operador, já que se você tem uma simetria esférica, apenas é preciso o valor do raio, não precisa o valor dos ângulos em coordenadas esféricas. Então, essa expressão, não, essa equação diferencial, relaciona o potencial elétrico, essa letra grega psi, e a densidade de carga elétrica. Tá? Bom, a densidade de carga elétrica seria a soma, né, das cargas dos cátions, né, dos íons positivos e dos íons negativos. Então, Z mais é a carga elementar. Z mais é o número de carga do íon, então essa aqui é a carga do íon positivo, e Z menos é a carga do íon negativo. Esse N menos N mais é o número de íons por centímetro cúbico. Certo? Então, somando isso aqui, ou fazendo a somatória de todos os íons presentes, eu teria o número de íons, ou a carga de íons por centímetro cúbico, que é a densidade de carga elétrica. Muito bem. Só que existe um problema com essa equação diferencial. Ela tem três incógnitas: o raio, o potencial e a densidade de carga. Aqui é a constante dielétrica do solvente, a π é uma constante, então esses valores nós temos. Porém, você não consegue resolver essa equação diferencial com três incógnitas. Eu preciso encontrar uma relação entre uma dessas incógnitas aqui para ficar apenas com duas. Tá? E da onde é tirada essa relação? Exatamente da equação de Boltzmann. A equação de Boltzmann, ela relaciona, né, o número de íons que tem uma certa energia em relação ao número de íons que teria uma energia igual a kT. Então, na verdade, é uma distribuição de energia. Então, os íons em solução, eles têm de várias energias, e aqui é como se fosse assim: se eu pegasse esse valor de Ni por Ni0, né, que teria esse valor de kT aqui, a gente teria, por exemplo, 10% dos íons tem energia tal, 20% dos íons tem energia tal, 30% dos íons. Então, essa aqui é uma chamada equação de distribuição de energia, ou equação de Boltzmann. Vejam que, através dessa equação, né, eu posso relacionar isso com a densidade de carga. E aí eu teria uma relação entre a densidade de carga e o potencial. Certo? Onde, né, a gente acabaria encontrando, tá,
que essa relação dá essa forma aqui, onde esse termo K, ele vem aqui dessa expressão. Vamos ver aqui um pouquinho dessa dedução para não ficar tão no ar. Então, quando eu substituo a equação de Boltzmann na expressão da densidade de carga, eu obtenho essa expressão aqui. Tá? Aí faz-se uma aproximação, porque aqui você teria uma função exponencial e também se você colocasse isso na equação diferencial não dava para resolver. Então, para superar esse problema, eles fizeram o que a gente chama de linearização da equação de Boltzmann e fizeram uma aproximação. Esse exponencial negativo, tá? Se o valor desse valor de energia aqui for muito menor que kT, eu posso aproximar esse exponencial para uma equação linear, tipo 1 menos esse valor, né, mais o valor ao quadrado, etc. Tá? A gente chama isso de uma expansão em série do exponencial. Eu vou usar apenas os primeiros dois termos, já transformei então esse exponencial numa equação linear. Fazendo aqui a operação na somatória, a gente chega com essa expressão, onde, quando a gente observa que para a situação de número de íons padrão, a somatória das cargas tem que dar zero. Isso significa dizer que a solução é eletricamente neutra. Tá? Então, essa expressão aqui dá zero, significando que o número total de cargas positivas é igual de cargas negativas. Ok, então, no final das contas, a expressão da densidade de carga fica sendo dada por essa equação. Muito bem. Aquela equação ela pode ser transformada usando alguns artifícios para expressar ela em função não do número de íons, mas da força iônica, certo? Então, o livro também mostra todas essas operações. Aqui, para simplificar, eu vou apenas mostrar o resultado final, onde nós temos a densidade de carga em função da força iônica e aqui também, claro, em função do potencial elétrico. Aqui são constantes, carga do elétron, constante de Boltzmann, o número de Avogadro, a densidade do solvente, certo? E aqui um termo 1000 que é para compatibilizar a unidade. Ok, então agora, se eu substituir isso aqui, obter uma outra equação, eu vou chamar agora esse conjunto, né, de variáveis e constantes, eu vou chamar isso de K ao quadrado. Esse Kzinho não é o mesmo K desse aqui, é um outro K, porque não dá para botar outra simbologia. Esse aqui é a constante de Boltzmann, isso aqui é um outro parâmetro, que é a representação dessa expressão aqui, que tem várias constantes e variáveis, como a temperatura e a força iônica. Essa equação agora, a gente pode integrar, porque eu tenho apenas duas variáveis, né? Potencial e o raio. Tá? Então, essa aqui é conhecida como equação de Poisson-Boltzmann, certo? Essa equação é uma equação diferencial que a solução dela é relativamente fácil, né? E ela é obtida se a gente transformar aqui essa variável potencial numa variável U sobre R, tá? A segunda derivada disso aqui vai dar K2U, que é aquele valor lá que nós vimos ainda agora, e a solução dessa equação diferencial é dada por essa expressão. A é elevado a menos KR sobre R, mais B é KR sobre R. Então, isso é a solução da equação diferencial. Tá certo? Para a gente obter os valores dessas constantes aqui, a gente precisa usar condições de contorno. Tá? Quando o raio, né, da atmosfera iônica ele tender ao infinito, significa que esse potencial tende a zero. Tá? Logo, a única maneira disso tender a zero aqui é se B for zero, porque aqui, se isso tender ao infinito, o exponencial tende ao infinito.
tá? Já para isso aqui não, se isso aqui tender ao infinito, como o potencial, o valor aqui é negativo, isso vai tender a zero, tá? Então, devido a essa condição de contorno, nós já podemos descobrir que o valor de B é zero, porque isso aqui só vai dar zero, certo? Se o valor de B for zero, já que isso aqui não vai dar zero nunca, já que é um exponencial positivo. Muito bem, a segunda condição de contorno é se a concentração tender a zero, aquele valor de K, que tem aquelas várias constantes, e tem a força iônica, ele tende a zero. Lembre-se que a força iônica depende da concentração, né? É meio do somatório de mz ao quadrado. Então, quando a concentração tender a zero, esse conjunto aqui de constante, né, que a gente viu ainda agorinha, ele vai tender a zero, tá? E ele tendendo a zero significa que eu tenho esse potencial tende a ser o potencial de um íon só. Tá aqui, então esse aqui é o potencial de uma esfera, tá? Então eu chego à conclusão que o valor de A, tá, é igual a Z, que é a carga sobre a constante dielétrica. Substituindo aqui, eu tenho o valor do potencial elétrico, tá? Só tem um detalhe, né? Novamente eu tenho uma relação entre potencial e o raio exponencial. E isso, depois eu vou querer integrar esse potencial com a carga para encontrar o trabalho e vai dar problema. Aí novamente se faz mais uma vez uma aproximação para a solução diluída. Então, sendo uma solução diluída, esse valor aqui é suficientemente pequeno que eu posso linearizar esse exponencial da mesma forma que eu fiz anteriormente para 1 menos KR. Então eu substituo esse exponencial pela forma linear 1 menos KR e aí eu fico com essa expressão. Então aqui a gente observa que o potencial depende de dois termos. Esse primeiro termo é um potencial devido ao íon central. Então na verdade o potencial de um íon, uma esfera carregada. Já esse potencial aqui, ele é devido à atmosfera iônica. Tá certo? O que eu quero, na verdade, lembrem-se, é o trabalho elétrico para carregar a atmosfera iônica, que ele vai estar relacionado com o coeficiente de atividade iônica. Então, eu vou usar esse valor aqui de potencial para fazer o cálculo do trabalho elétrico, certo? Então, vamos lá. Para calcular o trabalho elétrico, eu vou entregar o potencial elétrico com a carga, certo? O valor do potencial elétrico é dado por aquela expressão ZK sobre D, onde esse Q aqui, na verdade, é a carga, né? Z vezes E, a carga do íon. Essa integral é bastante simples, né? Da K ao quadrado sobre 2, né? Que é Q dQ, então da K ao quadrado sobre 2. E aqui as constantes, né, saem da integral, fica nessa forma, tá? O Q, na verdade, é o número de carga do íon vezes a carga elementar. Isso aqui é o trabalho elétrico para carregar a atmosfera de um íon. Se eu quiser o trabalho para 1 mol de íons, eu multiplico isso pelo número de Avogadro para dar o valor de 1 mol. Bom, aqui está o valor do trabalho elétrico para carregar a atmosfera de 1 mol de íons e eu igualo isso ao potencial elétrico para calcular qual é o coeficiente de atividade. Tem algumas outras etapas, né? Aí vocês podem olhar com mais detalhe no livro. E se eu substituir aqui aquelas constantes que estão embutidas nesse valor de K, nós obtemos então a expressão, né, do log da atividade, do coeficiente de atividade, em função, aqui por exemplo, da temperatura, né, e da carga do íon e da força iônica. O resto são constantes, né, número de Avogadro, densidade do solvente, etc. Constante dielétrica do solvente, constante dos gases. Tá? Então, dessa forma que existe uma relação entre o coeficiente de atividade, a força iônica e a carga dos íons. Isso aqui são parâmetros que dependem da temperatura e do solvente. Tá? Logo, se eu
colocar tudo aqui, aqueles valores em termos de uma constante A, essa constante A vai ser específica para o solvente. Quando o solvente é água e a temperatura é 25 graus, esse valor de A é igual a 0,509, certo? Aqui eu tenho a carga dos íons, que está em módulo, então aqui sempre vai dar um valor positivo, tá? E a força iônica, a raiz da força iônica. Então essa aqui é a famosa lei limite de Debye-Hückel. A palavra lei limite é porque, como nós observamos, na sua dedução foram usadas aproximações que apenas direcionam para a solução diluída, ou seja, a própria dedução da equação já limita a sua aplicação para soluções diluídas, certo? Vamos ver então uma comparação entre os resultados previstos por esta equação teórica e os resultados experimentais. Aqui temos vários eletrólitos, NaCl, cloreto de cálcio, sulfato de sódio. Aqui nas curvas cheias são, aqui temos os pontos experimentais, são resultados experimentais. As linhas pontilhadas são valores previstos pela teoria de Debye-Hückel. O que a gente observa de maneira geral? Quando a força iônica é baixa, ou seja, a solução está diluída, há uma concordância entre a reta pontilhada, que é o valor experimental, e a reta cheia, e as curvas cheias, que são os valores... Desculpa, as curvas pontilhadas são os valores teóricos, e as curvas cheias, aqui, que são experimentais. Então, essa concordância ela é muito boa para soluções diluídas, ou seja, forças iônicas baixas. À medida que a força iônica aumenta ou a concentração aumenta, começa a haver uma discrepância entre o valor teórico, pontilhado, e os valores experimentais. Mas observem que a equação consegue prever corretamente a tendência dessa relação. Porque, veja, à medida que o eletrólito vai ficando com mais carga, que vai tendo uma maior interação iônica, realmente vai havendo um deslocamento aqui dessas curvas aqui, cada vez mais ressaltando a ideia do coeficiente de atividade iônico médio estar, de alguma forma, medindo ou avaliando as interações iônicas. Tá? Então, qualitativamente, a equação teórica ela prevê a tendência experimental e quantitativamente a concordância é muito boa quando a solução é diluída. Outra coisa também que a gente observa aqui nessa equação, se a gente for olhar aqui, existe uma relação aqui desse coeficiente angular, que é esse valor aqui, com esse parâmetro A. Se nós alterarmos esse parâmetro A, também esse coeficiente angular deve variar. Vamos fazer esse teste na equação. Então, aqui no livro aparece um gráfico onde tem o ácido clorídrico dissolvido em misturas de dioxano e água. O dioxano é um solvente de polaridade menor que a água. À medida que eu vou aumentando o dioxano, a constante dielétrica do solvente vai diminuindo. Então, aqui 78,6 é só água, constante dielétrica da água. À medida que eu vou colocando mais dioxano, vai baixando a constante dielétrica do solvente. É como se eu fosse variando esse valor de A, certo? Então, à medida que eu vario esse valor de A através do aumento da quantidade de dioxano no solvente, eu tenho também um deslocamento dessas curvas. Se a gente observar os valores teóricos, existe uma concordância aqui para soluções diluídas com os valores experimentais. Então, é mais um teste que a teoria passa. Ela consegue prever também corretamente o comportamento do eletrólito se você colocar um solvente cuja polaridade seja menor. Tá? Muito bem. Como nós vimos, essa equação limite ela é estritamente válida para soluções diluídas. O que seria a solução diluída? Soluções abaixo de 10 a menos 3 molar. Então, soluções dessa ordem, você pode usar a equação de Debye-Hückel para prever o coeficiente. Soluções mais concentradas, é preciso usar, por exemplo, o que a gente chama de equação de Debye-Hückel estendida, que seria dada por essa expressão aqui, onde agora aparecem esses parâmetros B e A.
Esses parâmetros aqui, B e A, tá? Eles têm a ver com solvente. No caso, o parâmetro B tem a ver com solvente. E o parâmetro A seria uma distância média de menor aproximação entre os íons, certo? Que é dado em centímetros. Então, agora, se eu usar a equação de Debye-Hooke, eu teria que usar parâmetros específicos para cada eletrólito. Veja que a equação de Debye-Hooke, a limite, ela não precisa você saber se é NaCl, se é KCl, se é cloreto de lítio. Todos eles vão dar a mesma resposta, porque eu preciso apenas da carga do cátion e do ânion, né? Z mais, Z menos. Quando eu uso a equação estendida, eu já uso esses parâmetros que levam em conta parâmetros do solvente, né? No caso, a constante, esse parâmetro B, e também o valor de A, que tem a ver com a distância média de aproximação, menor, né? Distância média entre os íons. Se a gente observar que esses valores de B estão na ordem de 10 a oitava, e os valores de A estão na ordem de 10 a menos 8. Então, multiplicando aqui um pelo outro, você vai ter um valor próximo de 1. Então, uma maneira de fazer uma aproximação dessa equação, para não ficar sempre usando esses parâmetros aqui, é aproximar para essa outra equação. Claro que você vai perder um pouco de exatidão, mas caso você não tenha em mão tanto esses valores de A e B, você pode lançar mão dessa equação para obter um valor mais preciso para o coeficiente, pelo menos até concentrações na ordem de 0,1 molar. Então, essa equação aqui, você vai ter valores razoavelmente concordantes com o experimental até 0,1. Se eu quiser obter valores, né, uma estimativa de valores para concentrações maiores, aí eu preciso usar mais outros parâmetros que aí são obtidos de maneira semi-empírica, né, maneiras experimentadas, esses parâmetros, e aí você pode obter até uma concordância para valores de concentração tipo 1 molar. Então, essas equações aqui já são equações que elas perdem aquela generalidade, são equações que usam, por exemplo, métodos numéricos para você poder estimar o valor do coeficiente em função da força iônica. Ok? Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso último vídeo do capítulo 1, né, de soluções eletrolíticas.